E aí, pessoal, mais uma semana. Estamos aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cris Petter. Eu sou colorista de histórias em quadrinhos e eu estou fazendo esses vlogs aqui no YouTube para documentar as minhas semanas e os meus progressos nessa vida de freelancer, tentando sair da minha era flop, tentando fazer uma mudança de carreira que eu ainda não sei para onde. Então vamos descobrir juntos. E aí, como é que foi a semana passada de vocês, gente? A minha foi ótima, como vocês puderam ver no vlog passado. E essa semana, galera, eu estou bem tranquila. Estou mais tranquila do que semana passada, preciso dizer. Então, vamos ver se a gente vai começar agora a tentar aquecer a criatividade durante essa semana. Esse vai ser o tema, tá? Porém, já são quase 5 horas, são 10 para 5 e eu ainda não fiz nada de criativo da minha vida. Então eu preciso mudar isto agora. Eu quero começar vendo se eu escrevo, eu tenho que fazer alguns textos, tá? Então eu quero ver se eu escrevo um pouquinho hoje e vamos ver se conseguimos dar uma rabiscada antes que o dia acabe. Hoje eu acabei tirando muitas tarefas domésticas do caminho e o meu fim de semana foi ótimo. Aliás, só pra avisar vocês que eu tive um ótimo final de semana que, apesar de não foi de muito descanso, mas ele foi bastante proveitoso, tá? E agora, essa semana, eu acho que eu quero ver se eu faço menos coisas da minha vida, se eu tenho uma rotina um pouquinho mais tranquila e um pouquinho mais criativa. Vamos ver, tá? Eu acho que eu tô sendo redundante a esse ponto. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou tentar escrever um pouco e depois rabiscar um pouco. E vai ser isso, certo? Então tá. Beijos. Muito bem, pessoal. É 10 de junho, terça-feira. E por alguma razão eu tô com a sensação de que é quarta. Não sei. Bom, ontem, como vocês viram, eu escrevi e eu até rabisquei um pouco, mas foi assim, pros meus padrões de exigência altíssimos, foi muito pouco. Mas eu tenho que colocar na minha cabeça que só isso já me ajudou bastante, porque é verdade, na real, porque por mais que eu não tenha produzido altas páginas de texto ou estudado altos desenhos, hoje eu já tenho a minha mente mais clara em relação a ontem, a respeito das coisas que eu quero escrever e fazer e tudo mais. Então, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, que mesmo o pouquinho que a gente produz faz uma grande diferença. Tem que colocar isso na minha cabeça e parar de ser tão megera comigo mesma. Eu só queria, na verdade, comentar com vocês a respeito desse sketchbook, porque eu vi um vídeo hoje no YouTube de uma menina, e eu não vou saber dizer pra vocês o nome dela, porque foi um vídeo meio randômico de uma menina que eu nem costumo seguir, mas que ela falou uma coisa que pra mim fez muito sentido e que eu vou começar a adotar no meu vocabulário e que, se vocês quiserem adotar também, aconselho fortemente. A gente encontra no YouTube muito sketchbook tour, né? Que é aqueles tour de sketchbook e a gente fica olhando aquelas pessoas folhando aqueles sketchbooks impecáveis, impecáveis. E aí tu fica assim, meu sketchbook não é assim. Ai, não, mas esse sketchbook tá muito bonito. Como é que eu faço? O meu tá cheio de riscalhada horrível, de feia, não sei o quê.
E aí tem um monte de coisa que eu não gosto e não sei o que lá. Mas, gente, essa menina falou uma parada muito importante. Ela diferencia sketchbook de artbook. E eu achei isso perfeito. A maior parte desses sketchbook tours que a gente vê no YouTube e que são impecáveis, na verdade, são artbooks. Eles são feitos para serem impecáveis e lindos, maravilhosos. É claro que a gente sabe disso, mas é importante a gente ter um sketchbook de verdade. Um sketchbook de desenho feio, de desenho que deu errado. Olha só isso aqui, gente. Mais errado que isso não tem como ficar. Então, eu tô agora eu fiz a gravação, eu vou passar aqui para vocês enquanto eu estiver falando desse sketchbook. Esse sketchbook, gente, eu nem lembro desde quando que eu tenho ele. É só um sketchbook normal que eu comprei comprei em algum evento, em alguma convenção, tá? E eu comecei a rabiscar nele com o intuito de fazer um artbook, mas é óbvio que, como todos, eu sempre começo bem e na segunda página já tem um monte de riscalhado, um monte de coisa, uns manchas uns testes de marker, enfim, né? Então é isso, gente. A gente continua continua a nadar. E aí depois de algumas páginas, eu comecei a fazer aquele desafio dos 100 retratos, que era para fazer, né, 2 por dia durante um tempo lá. Eu teria 100 cabeças desenhadas, 100 retratos. Mas eu, obviamente, não concluí. Gente, sério, é sempre assim comigo, né? Mas enfim. Eu não concluí, porém eu fiz uns exercícios bem bons. E eu meio que desenhei no intuito de deixar tudo feio mesmo. Eu tentava não tirar muito o lápis do papel, e isso me proporcionou um entendimento muito interessante a respeito da forma dos rostos e, e o caminho que a pele, que os músculos fazem. Então, eu sugiro muito esse exercício para, se vocês desenham, tá? Tentem fazer desenho de observação sem tirar o lápis do papel. Tentem fazer tudo meio unido, assim, e emendado, e tentem entender a musculatura do rosto, fazer umas voltinhas ali onde tem alguma maçã do rosto mais protuberante, alguma coisa. E eu acho, gente, que nesses exercícios todos, os que eu mais arrasei, entre aspas, na hora de fazer, foram os rostos mais caricatos e de pessoas mais velhas, assim, que tem mais vincos e tudo mais. Eu acho que eu tive um entendimento muito maior a respeito disso do que de rostos jovens, certo? E a razão que eu peguei esse sketchbook no dia de hoje para mostrar para vocês é porque no finalzinho deles tem algumas. É porque eu resgatei ele depois de anos, né? Tem os rabiscos que eu fiz ontem e durante as minhas aulas e tudo mais, os rabisquinhos. E eu percebi ontem que eu estou a seis folhas ou 12 páginas de terminar esse sketchbook. Eu não pretendo terminar ele essa semana, obviamente, porque eu ainda tô tentando me aquecer um pouco nessa questão de rabiscar todo dia. Eu quero soltar mais a mão antes de fazer qualquer coisa, mas eu acho que já está começando a ficar na hora de terminar esse sketchbook, de tentar dar um gás e terminar ele. E meio que por isso que eu acabei escolhendo ele para falar no dia de hoje. Mas é isso. Galera, apesar dos meus maiores esforços, eu acho que eu vou ter que trabalhar hoje em colorização, no final das contas. Eu tenho algumas páginas que eu preciso corrigir de um trabalho que eu entreguei há semanas atrás e que as pessoas os editores demoraram horrores para fazer a revisão das páginas, e eu quero entregar isso o mais rápido possível, tá? Para já me livrar.
Então eu acho que essa primeira parte da tarde aqui, que ainda é início de tarde, mas a primeira parte da tarde eu vou acabar me dedicando a fazer essas correções, que pelo que eu dei uma olhadinha no PDF que eles me mandaram, não são poucas. É um projeto novo que a gente recém está começando e ainda não nos acertamos muito em matéria do estilo, assim. Ainda não temos um acordo, assim, eu ainda não entendi muito bem o que elas querem de mim, então acaba acontecendo um pouquinho mais de correções. Mas assim, são ajustes finos. Vou até baixar já o PDF aqui e vamos começar logo essas correções, porque eu quero me livrar e eu quero receber. O vlog da semana passada, ele tá editado e finalizado desde sexta-feira. Porém, gente, eu quero dar uma revisada nele e eu tenho que colocar os cards dos dias. Eu não sei se eu faço isso hoje ou amanhã, para falar a verdade para vocês. Eu só sei que eu não quero me enrolar muito nessas histórias, porque eu ainda quero ter tempo livre para fazer os meus projetos, né? Eu quero escrever mais durante a tarde. Enfim, vamos ver o que eu consigo fazer, tá? Por enquanto é isso. Amanhã eu atualizo vocês a respeito do que eu consegui fazer hoje. É muito cedo, mas eu gosto de gravar essas entradas para vocês antes do dia se concluir por conta da luz e também para já não ter que me preocupar de esquecer ou não ter gravado, ou, sabe? Eu prefiro assim do que fazer no final do dia essas gravações, certo? Até amanhã! Olá pessoal, hoje é dia 11 de junho, quarta-feira, e eu já tô no meio da tarde. E hoje tá sendo tranquilo, tá? Ontem, na verdade, eu acabei trabalhando com colorização, fiz umas correções de uma edição que eu tinha entregue umas semanas atrás, que veio algumas correções para eu trabalhar e tirei isso do caminho, graças. Hoje eu tenho mais umas, sabe, veio umas correções complementares. Esse trabalho tá sendo bem chatinho. Eu não costumo receber tantas correções, gente. Mas essa graphic que eu tô fazendo, ela é um pouco mais longa e às vezes acontece da gente pegar um artista mais preciosista do que outros, tá? Então, coisas de detalhes estilísticos, normalmente é o que acaba pegando, assim, sabe? Eu gosto, óbvio, eu gosto de trabalhar com artistas que me dão um pouco mais de liberdade para usar as cores que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas às vezes a gente pega uns que são bem preciosistas e eles querem as coisas do jeito deles, e aí fica um pouquinho mais chato e travado de trabalhar, mas faz parte, tá? Pelo menos assim, não tá sendo um dos piores, um dos artistas mais cri-cris que eu já peguei, tá? Só pra deixar isso claro. Já peguei artistas piores, tá? Em matéria de detalhismo. Mas, enfim, veio umas adicionais agora e eu tô com maior preguiça de fazer. Só que o problema é que eu preciso entregar rápido, né? Então eu não sei muito bem, porque eu queria escrever um pouco mais da minha vida hoje. Ontem eu só escrevi em aula. Eu escrevi em aula um mini conto que ficou até. A ideia ficou legal, né? Quando a gente faz um trabalho em aula, nunca fica com uma qualidade tão boa quanto o que a gente tem quando tem tempo para poder trabalhar, né? Óbvio. Então, mas eu vou pegar essa ideia e vou retrabalhar ela para apresentar aqui para vocês. Eu tô esperando as férias de julho, gente, para pegar todos os textos que eu produzi durante o semestre e daí arrumar uma forma de apresentar esses textos para vocês, certo?
Isso eu já tinha falado antes, só tô confirmando. Ah, fora isso, eu também, eu rabisquei um pouco. Vocês lembram que eu falei que eu tinha feito uns blocos de cor aqui nesse meu sketchbook e inventei de querer fazer uma figura humana no negócio e aí travei no negócio, no desenho? Então, eu joguei fora a ideia de botar uma figura humana aqui e eu decidi por enquanto, tá? Não é uma decisão que eu talvez seja uma decisão que eu vá mudar no meio do processo, eu não sei, gente, mas eu só sei que eu quero entrar agora numa fase de desenhar coisas, objetos e cenários, que é uma coisa que eu nunca fiz muito. Ah, sei lá, gente. Ah, não sei. Só sei que eu fiz essas lanternas aqui, ó, baseado num vídeo. Eu vou chegar aí perto, tá? Então, baseado num vídeo que eu vi no YouTube, de uma pessoa fazendo umas lanterninhas assim, sabe? Só que a pessoa fez só na caneta ali e eu resolvi colocar umas cores. Então, eu botei um pastel seco para fazer um gradiente dentro, assim, para dar um amarelinho. E depois eu peguei uma caneta acrílica para fazer as fontes de luz, tá? Ainda não tá terminado. Então eu acabei brincando com isso hoje, gostei muito, fiquei bem feliz. É esse tipo de coisa simples e divertida que eu quero começar fazendo os meus sketchbooks e tentar fazer diariamente. E desse lado aqui, daí eu vou tentar de repente fazer uns outros tipos de lanterna, umas lanternas de repente quadradinhas, sabe? Só para manter a temática dessa página dupla aqui. Enfim, aí eu fiquei feliz e entretida com isto. Arranhei a minha mesa. E agora eu tô nesse conflito, assim, que eu tenho que. É sempre assim, né, gente? Quando começa a vir uma prioridade que eu não quero, eu acabo pensando no quanto eu não quero fazer a atividade, simplesmente fazer ela e tirar ela do caminho, e aí eu perco tempo de fazer as coisas que eu quero fazer. Ai, não sei se eu fui clara, mas enfim, eu vou tentar fazer um pouquinho de escrita agora, e foda-se as restantes das correções que eu tenho que fazer, mas eu preciso fazer elas ainda hoje. Escrever é uma atividade que eu não tô muito habituada ainda. Eu escrevia muito quando eu era adolescente, gente. Eu sentava minha bunda na frente do computador e ficava horas escrevendo stories. Horas, horas. Botava uns fonezinhos de ouvido e ficava horas escrevendo. Mas a vida agora tá tão dinâmica, caótica e modo produção fordiano que ficar sentado na frente do computador escrevendo me dá uma aflição absurda, porque é muito estático. E eu tô acostumada a fazer. Tá certo que eu tô acostumada a colorir páginas sentada ali no mesmo lugar, só que eu vejo uma evolução muito maior. Quando a gente tá escrevendo, demora às vezes pra gente concluir uma página, ou a gente engatar e sair escrevendo altas páginas. As histórias normalmente são um pouco mais difíceis de resolver e desenvolver, mas com colorindo páginas, gente, acabou mais uma, sabe? De uma em uma hora eu vou terminando, às vezes uma, duas páginas, às vezes três, tá? Então, é porque eu sou rápida, tá? Antes que vocês fiquem chocados, as pessoas ficam chocadas com a minha velocidade, gente, eu sei, eu sou rápida na colorização mesmo. Mas isso me traz essa desvantagem. Como eu sou rápida na colorização, quando a atividade é diferente e eu tenho que escrever muito mais lenta, eu começo a ficar muito aflita de que eu não tô sendo produtivo o suficiente e eu tenho que mudar esse mindset. Eu sei que eu tô errada, só que o meu corpo ainda não entendeu que escrever é uma atividade mais calma e mais lenta. Meu corpo tem que entender isso, e a única forma dele entender é eu fazendo ele passar por isso, fazendo ele passar por essa aflição. Então, como essa atividade é um pouquinho mais difícil para mim, né, de me concentrar para escrever do jeito que minha cabeça anda louca,
eu vou tentar fazer aos pouquinhos. Então, eu vou escrever um pouquinho, fazer uma outra atividade, escrever mais um pouquinho, é só manter a consistência. Aí, quando eu sentir que o flow engatou, eu vou. Aí eu toco ficha e vou escrevendo, né? Eu tô começando a sentir que eu tô começando a acelerar um pouco mais as minhas ideias em matéria de escrita agora, essa semana. Eu falei pra vocês que segunda-feira eu tava meio travada e que não sei se eu, sabe, tipo, eu não tava gostando do que eu tava escrevendo, eu tava me sentindo meio, não quero fazer isso, mas eu escrevi mesmo assim e porque eu sentia que as ideias iam começar a fluir, vocês lembram disso? Não sei se eu me expressei dessa forma, mas mais ou menos assim. Na terça-feira eu já escrevi mais um pouquinho e aí agora eu tô sentindo que tá começando a acelerar assim as ideias na minha cabeça. É um processo muito difícil de explicar. Pelo menos eu ainda não consigo elaborar em palavras como é a sensação de escrever. Eu sei muito bem dizer para vocês quais as etapas do processo de colorização e como eu idealizo as cores. Essas coisas eu consigo explicar absurdamente, óbvio, né? Porque eu tenho mais prática nisso, anos de experiência e eu tive que transformar isso em curso. Então é óbvio que eu tenho mais didática na hora de explicar como é que seria a minha metodologia de colorização. Já na escrita, gente, eu não consigo ainda elaborar nada e nem pretendo, porque, né, eu não sei, não sei como é que o que o futuro reserva, mas eu não sei se vai ser para parte de ensinar a contar histórias. Eu não acredito que vá para esse lado, mas a gente nunca sabe, né, gente? A vida é uma caixinha de surpresas. Eu tô enrolando, né? Vamos lá, gente. Eu preciso ir lá. Vamos pra frente do computador. Eu vou preparar agora um chocolate quente e vou pra frente do computador fazer umas correções num texto que o meu professor deu uns feedbacks, certo? Ai, até amanhã. Ai. Oi, pessoal. É quinta-feira. Que dia é hoje? 12 de junho, dia dos namorados. E eu tô cansada. Já é quase final da tarde, a luz tá indo embora. E eu quase esqueci de gravar vlog enquanto ainda tinha luz. Ai, ai. Bom, hoje é dia de trabalhar em páginas. Eu já comecei, ainda não tive grandes avanços, mas ainda tem coisa pra fazer. Tá encaminhado, pelo menos. Isso que eu quis dizer. Pelo menos as coisas estão encaminhadas. Isso. E, gente, eu tô muito fora da casa. Eu tô me sentindo um zumbi. Eu acho que as quintas andam sendo as novas quartas-feiras pra mim em matéria de exaustão. Normalmente era quartas-feiras que eu ficava mais cansada. Mas dessas últimas semanas tem sido quintas. Ai, não sei. Ai, gente, olha, sei lá, minha cabeça não tá funcionando. Ai, minha cabeça tá em outro lugar, gente. Eu não sei nem onde anda. Ela anda no éter, no nada. Nossa, que canseira. Eu nem sei o que concluir da semana, honestamente falando. Eu nem tá na hora de concluir semana nenhuma, na verdade. Quinta-feira ainda tem sexta, né? Mas. É. Bom, eu terminei o desenho. Deixa eu mostrar. Legal, né? A luz não tá boa, mas é o que temos, tá? Ainda tem que passar um fixador aqui porque o lápis de cor já tá borrando a página do lado. Ontem eu finalizei um texto, escrevi um pouco, então, né? Eu tinha feito um capítulo de um livro que eu tô escrevendo e entregado pro meu professor. E ele me deu uns feedbacks, fez algumas anotações e algumas sugestões de edição e eu acatei elas e fiz ontem.
E eu também tô começando a desenvolver mais 2 ideias de conto. Vocês não se preocupem, assim, esses contos vão ser publicados para vocês lerem eventualmente. Eu só quero que mais pessoas leiam, eu quero dar uma refinada antes. E como eu já comentei ontem, eu quero fazer isso durante as férias de julho, deixar esses textos redondinhos e prontos, e aí começar a pensar em apresentar eles na internet de alguma forma, tá? Já tô tendo ideias para isso, então fiquem no aguardo, mas é isso, gente. Eu nem vou continuar. Eu tô tão cansada, gente, que eu não consigo nem formular ideias e gravar direito. Vamos só passar pro próximo dia. Eu acho que temos bruto o suficiente. Eu não preciso ficar enchendo linguiça no dia de hoje, porque tá difícil, gente. Muito bem, gente. Acabou a semana. Hoje é dia 13, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de junho e são 9 da noite. E eu terminei a minha pauta, gente, terminei. Eu acho, na verdade, que eu vou me estender um pouco mais agora, porque eu quero dar uma escrevidinha, porque durante a tarde, enquanto eu tava fazendo outras coisas, eu fui cozinhando umas soluções para umas histórias que eu tinha que escrever, para uns contos que eu tinha que escrever. E eu preciso colocar isso, mesmo que seja de maneira tosca, no arquivo, para não perder as ideias, certo? Que eu tenho que fazer uns continhos, uns negócios. Mas eu acho que é isso, gente. Resumindo, eu acho que a semana foi muito boa. Eu consegui me concentrar em coisas mais artísticas dessa vez, creio eu. Eu sei que teve muita coisa que eu não pude mostrar muito pra vocês, né? Porque eu escrevi bastante coisa. Eu nem me lembro o que aconteceu. Gente, honestamente, eu nem lembro o que aconteceu na semana. Mas eu acho que ela foi bem mais artística. Eu não me perdi com essas coisas de organização da casa, que nem, né, semana passada, porque já tá tudo organizado, bem dizer, né? E eu tenho essa sensação de que eu consegui. Eu fiz muitas correções, né? Na verdade é essa, eu trabalhei muito em colorização nos dias que era pra eu ter feito uma folga. Agora eu tô me lembrando, né? Eu tive que fazer umas correções de umas páginas e coisas assim. Isso me impediu um pouco de fazer algumas coisas mais criativas, mas pelo menos hoje eu liberei meu final de semana. Então, assim, o final de semana, pela previsão do tempo, vai ser bem caído e com muita chuva. Vai ser final de semana do meu aniversário, então já não tenho muito o que comemorar aí. Vocês que gostam de aniversário, eu não entendo vocês. Eu cada vez mais tenho certeza absoluta de que eu detesto o dia do meu aniversário. É... Ai, sabe? É isso. Não gosto do meu aniversário, fico deprê no meu aniversário, ninguém lembra. As pessoas vão viajar, elas nunca podem, se eu marco alguma coisa, elas nunca podem. E sempre quando eu marco dá algum problema, dá alguma tempestade, dá um temporal, dá alguma coisa, ruína sempre. Então assim, ó, gente, não comemoro mais. Não comemoro mais. Então o máximo que eu vou fazer é visitar meu irmão, dar uns apertos no cheiro nos meus sobrinhos. E esse vai ser meu aniversário, tá? E vai estar chovendo, então eu acho que eu vou preparar uns diazinhos bem aconchegantes e gostosos em casa, rezando para que a cidade não inunde, né? E... e é isso que eu posso pedir. Universo, o negócio é o seguinte: se tu pretende de alguma forma me dar algum presente de aniversário, que você me dê assim o seguinte: não inunde Porto Alegre. Não faça as pessoas passarem por essa dificuldade, tá? Não inunde a cidade, não faça pessoas perderem suas coisas, suas casas, tá? É isso.
né, universo, por favor, dá essa folga pra nós. E é isso, gente. Se vocês chegaram até o final deste vlog, o que eu podia... Que emojizinho vocês podiam colocar aí no finzinho? Que tem a ver com a semana. Um ratinho. Botem um ratinho, tá? Qualquer um dos ratinhos emoji. Vou botar um ratinho em homenagem ao Topodídio, que foi humilhado no vlog da semana passada. Não foi, né? Eu sei que não foi desse vlog, tá, gente? É porque eu publiquei o vlog da semana passada hoje. E aí alguém me advertiu para o fato de que eu humilhei o Topodídio no vlog da semana passada. Se você não viu, busque ali no canal. Eu estava fazendo uma limpeza nas minhas coisas, umas organizações, e eu achei um Topodídio de brinquedo que eu tinha. E eu fiz uma reforminha nele, dei uma limpada nele e tal, e humilhei ele em pleno YouTube, né, mostrando a bunda dele aí pra quem quisesse ver. Mas então coloquem o ratinho, eu sei que não tem a ver com o vlog de hoje, mas enfim, me veio na cabeça agora. E, gente, deixem o like se vocês gostaram, porque o like, ele vai fazer eu entender. Se bem que assim, né, se eu não tô recebendo tanto like até agora, eu tinha que me mancar, que eu tinha simplesmente parado de fazer esses vlogs, né, mas... Ai, mas se vocês quiserem me ajudar de alguma forma que não seja financeira, que você sabe, tipo assim, vocês deem like, porque daí o algoritmo do YouTube me dá um help aí no engajamento, de repente a gente começa a ter um pouco mais de espaço para poder produzir uns conteúdos mais elaborados, né, gente? A verdade é essa, quanto mais der certo o YouTube, mais eu vou investir nele, a verdade é essa, né? E assinem o canal se vocês têm interesse de acompanhar as minhas semanas. Eu publico aqui sempre, né, a minha rotina de freelancer e autônoma e essa busca por, né, uma nova carreira que eu ainda não sei para onde que vai ir, mas é isso, né? E ai, gente, sério, é muito difícil fazer esses encerramentos de vlog, gente. Quando a pessoa simplesmente tá autodepreciativa. Não rola, não rola, não rola. A questão tem que, enfim. Ai, é isso, gente. Vamos esperar que eu tome um rumo da minha vida em relação a esse canal na semana que vem. Será que eu consigo? Porque eu sinto que não tão interessantes os vlogs, honestamente. Deem um feedback aí, se você, o que vocês... Bom, assim, o que vocês querem ver, eu já sei o que vocês querem ver aqui no vlog. Eu tenho que descobrir o que eu sou capaz de fazer com o tempo restrito que eu tenho. Então, é isso, tá? Enquanto eu ainda não consigo me achar, eu vou postando assim mesmo, pra pelo menos não ficar sumida também, né? Mas enfim, é isso, gente. Ai, é melhor eu ir descansar, porque eu não tô com proximidade do meu aniversário, eu já tô começando a ficar muito para baixo. Então vamos encerrar logo isso, vamos deixar esse aniversário passar e vamos esperar que o humor e a autoestima melhorem. Não vejo muita esperança nisso, mas enfim, a gente tá tentando, né, gente? Estamos tentando manter a dignidade, tá difícil. Beijos e até semana que vem.